Meus prezados, queridos irmãos, meus distintos alunos, neste momento eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados e queridos irmãos e amigos, meus distintos alunos, para trazer o comentário de mais uma das nossas lições aí da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 8, de 26 de maio de 2024. Quero fazer aqui uma observação que no vídeo passado eu não postei aqui no canal, porque eu gravei no outro ambiente e também para um outro canal. E aí houve a dificuldade de poder postar o vídeo aqui neste canal. Portanto, eu estou voltando a gravar aqui no ambiente mesmo da minha casa e, é claro, já providenciando um meio para que a gente possa ter uma gravação com qualidade, se não igual, mas semelhante à do vídeo passado, que eu postei aí no Face. Ele também está na internet. E aí, para aqueles que não tiveram acesso, pode procurar no meu Face. Se não tiver acesso, é só colocar na internet, Professor Zacarias, que lá vai aparecer o vídeo em um outro canal, e no caso não é este canal aqui. Mas eu vou procurar manter os vídeos no meu canal. Se houver uma possibilidade de que eu grave em outro local e eu consiga fazer a transmissão para o meu canal e para outro canal, ok. Se não, manterei os nossos vídeos mesmo com uma resolução não tão boa, ou mínima possível, mas é o que por enquanto eu posso oferecer. Bem, a lição da semana passada, só a nível de comentar o título da lição, não vou comentá-la, uma vez que já gravei o vídeo sobre ela. A lição número 7 nos apresentou o perigo da murmuração. E aqui nós podemos aprender que a murmuração é um pecado contra Deus. Nós vimos aqui os vários conceitos de murmurar, e dentre eles, de origem hebraica, temos murmurar como reclamar, e de origem grega temos a definição de murmurar como conspirar. E nós vimos aqui nessa lição que basicamente retrata o pecado do povo de Israel contra Deus, eles murmurando de Moisés, da sua liderança, e aquela atitude era uma murmuração contra o próprio Deus. Eles reclamaram de Moisés os ter tirado do Egito e os ter colocado no deserto para morrer de fome. E, na verdade, todo aquele povo sabia muito bem que quem os tirou do Egito não foi Moisés, foi o próprio Deus, com uma promessa de os introduzir na terra de Canaã, na terra prometida. Porém, eles, quando do percurso rumo à terra da promessa, eles, sentindo os desafios do deserto, as dificuldades, eles logo se desviaram de Deus, reclamando de Moisés, quando de fato eles estavam murmurando, levantando-se contra o próprio Deus. E toda aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, toda aquela geração de 20 anos para cima, eles não entraram na terra prometida. Eles morreram no deserto, exatamente por causa do pecado da murmuração, que nós vimos nessa lição passada, que o pecado da murmuração, ele sucede, ou ele é o prenúncio de uma falta de confiança em Deus. Quando o homem começa a perder a fé em Deus, a dependência de Deus, de que Deus está no controle de tudo, ele começa então a murmurar. Portanto, tenhamos muito cuidado para que esse pecado não passe a fazer parte da nossa vida. A lição de hoje, a lição de número 8, ela nos traz um título muito importante, que é confessando e abandonando o pecado. Aqui nós temos duas expressões que elas devem ser relevadas em alta conta, que é a ideia do confessar e do abandonar
o pecado. Confessar o pecado e abandonar o pecado. Sabemos, de um modo geral, todos sabem, sem que haja uma necessidade de um aprofundamento teológico, um conhecimento teológico, todos nós sabemos que pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Tudo aquilo que faz com que o Espírito de Deus se entristece é um pecado. Então não há necessidade de nós estarmos com listas exaustivas daquilo que é pecado. A Bíblia dá nome a todo tipo de pecado possível que o homem venha a cometer. Não. A Bíblia fala de alguns pecados, a mostra de alguns pecados, mas são infindas as práticas pecaminosas que o homem pode cometer. E o termômetro para sabermos se o que estamos fazendo é pecado ou não, esse termômetro Deus colocou dentro de cada ser humano, que é exatamente a consciência de que as suas atitudes elas não estão corretas, alguma coisa os acusa, e isso independente de que essa pessoa tenha alguma iniciação religiosa ou não. Todo ser humano nasceu com esse senso moral, com a capacidade de discernir quando algo é certo e quando algo é errado. É claro que se esse indivíduo ele resiste à voz da sua consciência e passa a viver deliberadamente numa vida de erros, vai chegar um tempo que a sua consciência já não vai mais o acusar. Ele vai cometer determinadas práticas como se aquilo fosse natural. Mas isso não quer dizer que essa pessoa tenha uma desculpa diante de Deus. Porque, na verdade, todo ser humano, ele nasce, é o único ser vivo que nós conhecemos que tem, que traz em si esse senso da moral, daquilo que é certo e daquilo que é errado. É claro que as religiões, as denominações, a própria Bíblia, ela coloca algumas observações quanto à moral daqueles que se dizem povo de Deus, porque todo povo, todo agrupamento, ele tem que ter um mínimo de regramento, um mínimo de limites para o próprio bem do grupo. Claro que nós temos isso em todas as religiões. A Bíblia é um livro, é um conjunto de regras, de ética, um código de moral. Mas, independente do homem ter esse conhecimento da Bíblia ou não, dentro dele há uma marca do Criador que o faz perceber quando ele comete algo errado. É claro que à medida que essa pessoa se aproxima de Deus, ela é instruída, ela conhece a palavra de Deus e ela procura viver de uma maneira consciente de que ela não é autora da sua própria existência, que há um ser superior, não importa que nome você o chame. Para mim, não vejo nenhum problema chamá-lo de Deus, mas se você chama de grande força, grande mente, o arquiteto, a primeira causa, isso para mim não que não faça diferença em termos de ver Deus enquanto uma pessoa, um ser relacional, mas isso não vai diminuir o fato de que você não é causa de si mesmo. Então, mesmo que você não seja religioso, mas que você crê que há um ser que precede a tua criação, que é a causa da tua própria existência, a esse ser, no mínimo, você deve respeito, você deve veneração, consideração e saber que é um ser superior a você. Você pode não chamá-lo de Deus, mas eu o chamo de Deus. E a marca desse Criador está em toda a sua criatura. E o homem, quando eu digo homem, estou falando do gênero humano, a raça humana, ela foi criada com essa marca impregnada na sua alma, no seu espírito, no seu homem interior. Então, minimamente, nós sabemos que nós não somos apenas carne, somos corpo, que é a parte material, e temos uma parte material, que alguns chamam apenas de espírito, outros vão subdividir em espírito e alma, como a Bíblia assim nos apresenta. Mas, mesmo crendo apenas que o homem é composto da matéria e de uma parte material, nessa parte material está impregnada a marca do Criador na sua criatura, e uma das características dessa marca é exatamente
torná-lo um ser de consciência, um ser de vontade, tornar um ser moral, etc. Então, diante dessa realidade, nós não podemos negar que determinadas atitudes que nós tomamos, que há dentro de nós uma voz que diz que nós estamos errados. E isso é o que nós chamamos de pecado. Então, pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus, é tudo aquilo que a nossa própria consciência, desde quando ela não esteja cauterizada numa vida de erro, de resistência a essa voz interior, nós vamos perceber que isso de fato nos deixa desconfortável, que causa mal a nós, causa mal ao outro e, portanto, deve ser evitado. Agora, é claro que à luz da doutrina bíblica sobre o pecado, nós vamos ter de uma forma sistematizada a teoria ou a doutrina, o ensinamento sobre pecado de uma maneira mais abrangente. Então, o título da lição fala sobre o ato de confessar e abandonar o pecado. Agora é interessante porque aqui os dois termos, os dois verbos, confessando e abandonando, vem do verbo confessar e do verbo abandonar, essa é a forma desse verbo no dicionário, no infinitivo impessoal, é que esse verbo ele não está aqui sendo tomado não como a ideia impessoal do confessar e abandonar, sem ligado a um sujeito que esteja praticando essas ações, nem tampouco ele está como uma obra acabada, um verbo aqui no particípio, como por exemplo, confessado e abandonado. Aqui a ideia do texto coloca um verbo na forma nominal aqui no gerúndio, que dá a ideia exatamente de uma ação em curso. Portanto, aqui os termos aqui destacados dentro do título da lição é confessando e abandonando. Uma vez que esses verbos eles estão nessa forma do gerúndio, nessa forma nominal, e todo verbo na forma de gerúndio dá a ideia de uma ação que está em curso, não é uma ação acabada, é uma ação em curso. Esse verbo também sempre vem acompanhado de um verbo auxiliar, que é exatamente nesse verbo auxiliar que se identifica qual é o sujeito da ação praticada, no caso no gerúndio. Então o que nós percebemos aqui, para não fugir do foco da questão, é que a ideia de confessando e abandonando, isso nos faz entender que diariamente nós pecamos, porque aqui está se referindo ao pecado, ao ato de confessar e abandonar. Então já deixa subentendido a ideia de que nós pecamos todos os dias. Não há um indivíduo sequer que ele não peque todo dia. Seja você cristão ou não, seja você líder ou liderado, seja você pastor, seja lá quem quer que você seja. Todos os dias nós pecamos contra Deus e todos os dias nós temos que confessar os nossos erros e abandonar. Ou seja, você não deve deixar o sol se pôr sobre os seus pecados, ou acumular pecados para de mês em mês procurar o padre para confessar, etc. Não. É necessário que você viva com uma consciência plena de que você está diante de um Deus que não tolera o pecado. Ele ama, sim, as pessoas, mas não as práticas pecaminosas das pessoas. E que diante da santidade desse Deus, você precisa estar confessando o teu pecado de cada dia e abandonando, porque a cada dia nós estamos pecando contra Deus. Portanto, essa é a ideia do texto. O texto aqui apresenta duas posições, duas atitudes que devem ser diárias. A primeira é confessando. Você deve sempre confessar os teus pecados. E aí, confessando, como falei, é uma ação contínua, essa consciência de que todo dia, a todo instante, estou pecando. Mas a lição e a Bíblia, uma vez que a lição tem como fundamento a Bíblia,
A Bíblia não fala apenas no ato de confessar o pecado. A Bíblia fala que é necessário que o homem confesse e que deixe, que abandone o pecado. Recebe-se o perdão de Deus, recebe a graça de Deus, não é apenas aquele que confessa, ou não apenas confessando o pecado, mas o perdão de Deus, a remissão dos nossos pecados, ela também exige que nós abandonemos as nossas práticas pecaminosas. Então existem pessoas que elas estão de mês em mês procurando um padre para confessar, ajoelham num culto, na igreja ou em casa e confessam os pecados e faz isso até diariamente, mas só que não abandonam a prática pecaminosa. É necessário que nós sejamos bem claros que o fato de você confessar diariamente os seus pecados, ou ter confessado no passado, ou confessar mensalmente o seu pecado, isso não apaga necessariamente a sua transgressão, se você não confessar com a atitude, com o desejo, com o esforço de abandonar o pecado. Mas Deus não nos perdoa quando nós confessamos? Sim. Deus perdoa desde que haja no nosso coração a intenção e o esforço de abandonar o pecado. Temos alguma garantia que não iremos cometer inclusive o mesmo pecado? Temos alguma garantia? Não. Eu posso cometer o mesmo pecado algumas vezes ou ser a minha fraqueza. Mas dentro de mim, a intenção do meu coração e meu esforço é para não cair no mesmo pecado, para não repetir o mesmo erro, porque o perdão de Deus, a graça de Deus, não está só no ato de confessar, mas está no ato também de abandonar. Então, quem sabe você, por uma mera questão religiosa, você tem o hábito de pedir perdão a Deus, Deus me perdoa, mas de fato isso não está no seu coração, a amargura, a tristeza pelo pecado, o ódio. A Bíblia diz que aqueles que amam a Deus devem aborrecer o pecado. Então, se você peca, mas você só pede perdão por um formalismo e você continua na prática do pecado, você precisa rever os seus conceitos. Porque aquele que de fato se arrepende, ele se sente mal por ter pecado e ele odeia o pecado, ele odeia aquela prática pecaminosa. Portanto, o ensinamento bíblico quanto ao perdão dos pecados é que aqueles que confessam e deixam é que alcançam misericórdia. Então esse é o título da lição: confessando e abandonando o pecado. Uma lição muito importante. Aí o texto áureo da nossa lição, ele traz aqui um verso do livro de Provérbios, capítulo de número 28, verso de número 13, que nos diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Basicamente o texto que acabei de citar. Bem, então o que o sábio aqui em Provérbios ele está trazendo como ensinamento para aqueles que querem receber o perdão de Deus. No primeiro momento, na primeira sentença, ou na primeira oração, ele nos diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Transgressões aqui, entenda-se como pecado. Então o que o texto está dizendo é aquele que encobre. E encobrir aqui é no sentido de tentar esconder. O que é bem interessante nós observarmos que você pode esconder do homem, você pode esconder do seu pastor, da sua liderança, você pode esconder das pessoas, mas de Deus ninguém se esconde dos olhos de Deus. Se você for ler, sugiro que você leia o Salmo 139, que ele vai dizer, ele vai relatar sobre a onipresença de Deus e a onisciência, e que não há como o homem fugir da presença de Deus. Ele pode ir para as profundezas das águas, mas lá o Senhor está. Então a ideia aqui, quando o sábio ele fala que o que encobre suas transgressões nunca prosperará,
É necessário que nós entendamos que aqui o esconder a transgressão é uma atitude errônea do homem que pensa que pode esconder, mas na verdade esse esconder é esconder dos homens, porque diante de Deus nada fica encoberto, ou nada está encoberto, melhor dizendo. Não é nem nada fica, nada está encoberto aos olhos de Deus. Portanto, aquele que tenta fingir que não pecou, que tenta encobrir os seus pecados dos homens, já que de Deus ele não faz isso, mas aquele que não confessa, que não assume os seus pecados, o texto bíblico está dizendo que ele não prospera. Aí entra em questão a ideia do prosperar. O que é prosperar? Aí você pode estar perguntando, mas eu conheço pessoas que cometem pecados horrendos, mas são pessoas prósperas, estão aí enriquecendo ilicitamente por meio da corrupção, da injustiça, do roubo, etc. Porém, a prosperidade bíblica ela não está ligada apenas, ou mais precisamente, a uma questão financeira. Tem relação, Deus nos dá prosperidade financeira, sem sombra de dúvida. Mas não quer dizer que toda pessoa próspera financeiramente, necessariamente ela recebeu isso por vias justas. Ela tem a aprovação divina. Eu diria que talvez a maioria não, foi de maneira injusta. Então, a prosperidade divina, acima de tudo, ela fala, e a Bíblia fala sobre isso, sobre a prosperidade do espírito, a prosperidade da alma. Ou seja, o que é uma alma próspera, o que é um espírito próspero? É aquele espírito que ele está a cada dia se aproximando da imagem e semelhança de Deus. Uma vez que todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, uma alma próspera, um espírito próspero, é aquele que a cada dia está se aproximando de Deus. E é claro que uma vida de aproximação de Deus também vai refletir em prosperidade na vida material, na saúde, nas finanças, na sua capacidade intelectual, etc. Agora, também observamos que existem pessoas, por exemplo, que elas ganham um bom salário, ganham muito dinheiro, mas vivem sempre na miséria. O dinheiro nunca é o bastante, sempre tem que estar tomando emprestado, não dá para viver com tranquilidade, não consegue sequer dormir à noite. Então esse tipo de pessoas, elas não são prósperas nem materialmente falando, que ao contrário dessas pessoas, existem outras que ganham, por exemplo, um salário mínimo, mas não falta o pão em casa, não falta a roupa, anda bem arrumada. Andar bem arrumado não quer dizer andar com roupas caras, mas a pessoa ela tem o suficiente, sem estar tomando dinheiro emprestado, elas conseguem viver uma vida tranquila, sossegada, e chegar à noite, colocar a sua cabeça sobre o travesseiro e dormir tranquilamente. Então, prosperidade não é necessariamente ter muitos bens, mas é saber o que fazer com o pouco ou com o muito que você tem. Portanto, voltando para o texto especificamente falando, aqui o sábio Salomão, ele diz que aquele que tenta encobrir a sua transgressão, o seu pecado, ele não tem prosperidade. Até mesmo a prosperidade material, quando ele pensa que está próspero, e isso é bíblico, a Bíblia diz que aquele que prospera de forma iníqua, sem a bênção de Deus, a queda dele, quando ele cair, será algo horrível. Então muitos acham que estão prosperando, quando pensam que não, voltam para a miséria. Aí os exemplos estão aí. Quantos têm muito dinheiro e acabam entrando em situações complicadas e acabam tirando a própria vida. Então não pense que uma prosperidade material à custa da desonestidade, do engano, da mentira, da corrupção, que isso vai durar para sempre, porque não vai durar. Mais cedo ou mais tarde a queda virá, e se não a queda no sentido financeiro, certamente a sua alma estará bem distante de Deus e encaminhando para uma eternidade afastada de Deus. Portanto, o que encobre suas transgressões nunca prosperará. E aí vem o contraponto em relação a essa afirmação.
Então, aquele que tenta esconder o pecado não prosperará, mas em contrapartida, aquele que confessa e deixa a transgressão, que é o título da lição, confessando e abandonando o pecado. Então, aquele que confessa e deixa o pecado alcançará misericórdia. Misericórdia de quem? Da parte de Deus. A misericórdia de Deus, ela se materializou e se materializa através da vida em Cristo Jesus. Então, aquele homem que reconhece os seus pecados, que confessa e toma a atitude de abandonar, ele é alcançado pela misericórdia. O que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é exatamente um favor imerecido. Isso que é misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Então, aquele que se aproxima de Deus com o coração arrependido, ele alcança de Deus a misericórdia. Aquele que arrepende, aquele que abandona, ele alcança a misericórdia, esse favor imerecido. E qual é o favor, o grande favor de Deus para a humanidade? É exatamente a sua graça derramada. Qual é a graça de Deus revelada? Jesus Cristo. Jesus é a graça de Deus. Jesus é a misericórdia de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não cobre. Ele tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o texto de ouro, o texto áureo da nossa lição. Na sequência, nós temos aí a verdade prática, que é uma verdade que deve ser colocado em prática no nosso dia a dia. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Muito interessante, casa muito bem com o título da lição. O que o comentarista ele está aqui afirmando como uma proposição na verdade prática. Ele está dizendo que para que nós venhamos a desfrutar de um caminho restaurado, que caminho, entenda-se, de uma vida. Nossa vida é um caminho, nós estamos caminhando. A nossa existência, para ser mais claro, para ser mais preciso, nossa existência é uma caminhada. Uma vez que vida é uma questão mais biológica, é algo já dado, já pronto. Então a nossa existência é um caminho, é uma caminhada. E aqui o texto está afirmando que para desfrutarmos de uma existência, de um caminho de restauração e de um caminho de reconciliação, uma vez que o pecado nos tornou inimigos de Deus. Então, para nós desfrutarmos desse caminho de pessoas restauradas à imagem de Deus, para nós desfrutarmos de um caminho de nos reconciliarmos com Deus, tornarmos amigos de Deus novamente, filhos de Deus, uma vez que o pecado nos afastou de Deus, aí qual é a condição para isso? Precisamos confessar e abandonar os nossos pecados uma vez por todas. Ou seja, confessei o pecado, vou assumir o compromisso de não pecar mais. Se porventura eu pecar, confesso com sinceridade e vou lutar contra a minha fraqueza, aquilo que me faz tropeçar diante de Deus. Essa é a verdade prática da nossa lição. Bem, a leitura bíblica em classe, temos aqui dois textos para a nossa reflexão. Um está no Salmo 51, verso 1 ao 12, é um texto muito conhecido daqueles que são leitores da Bíblia. O Salmo 51, verso 1 ao 12, onde ali há um retrato de confissão do pecado de Davi, quando cometeu o pecado de adultério e um crime contra Urias e tomou a sua esposa. E temos o outro texto da leitura bíblica em classe, que é 1 João, capítulo 1, verso 8 até o verso de número 10. Então vamos para o primeiro texto, Salmo 51, verso 1 a 12. Aqui o Salmo ele não está completo, mas eu vou me deter apenas nos textos que tem aqui na revista. Primeiro verso do Salmo 51 diz o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade.
apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Aqui o salmista, Davi, ele está confessando a Deus o seu pecado e está pedindo ajuda a Deus para que ele possa abandonar os seus pecados. Então, diante da sua situação de pecado, a Bíblia diz que Davi, quando ele pecou contra Deus e quando o homem peca contra Deus, diz que os seus ossos começam a enfraquecer. A ideia de ossos enfraquecidos, é claro que é no sentido metafórico, mas é no sentido de que o osso é a estrutura do nosso corpo. Sem os nossos ossos nós não conseguiríamos ficar em pé, movimentar, etc. E aqui a ideia do osso ressecar por causa do pecado mostra exatamente que a nossa estrutura espiritual ela começa a ser minada quando nós vivemos uma vida de pecados não confessados e abandonados. Portanto, Davi, quando ele estava imerso no pecado, ele procura a Deus para confessar os seus pecados. E aqui traz o relato. Ele chega diante de Deus pedindo misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ou seja, buscando o favor imerecido. Essa atitude, ao clamar por misericórdia, já demonstra o seu reconhecimento de pecado e uma atitude de confissão e o desejo de abandoná-lo. Então, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Porque Davi, ele vai invocar a misericórdia de Deus e vai dizer que essa misericórdia de Deus é segundo a benignidade, a bondade do próprio Deus. Exatamente, ele está nos ensinando que nós não merecemos a misericórdia de Deus. Ninguém é digno da misericórdia de Deus. Mas Deus, por ser um ser benigno, a benignidade do Senhor, ela é creditada a nós através do sacrifício de Cristo. Então você, que quem sabe tem uma vida religiosa, que faz tudo correto aos olhos da religião, cuidado para você não ser enganado ou enganada e pensar que você merece, que você tem direito à misericórdia de Deus, porque você não tem. Ninguém merece a misericórdia, ninguém merece a graça de Deus. Essa misericórdia e essa graça é um favor imerecido e é creditado na própria bondade de Deus. É isso que o salmista está dizendo. Olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, ou seja, não segundo a minha bondade. E aí ele prossegue, apaga as minhas transgressões, ou seja, me livra, me purifica dos meus pecados, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então ele está pedindo perdão a Deus, confiado na bondade de Deus, está pedindo que as suas transgressões sejam apagadas, que ele seja liberto do pecado também segundo a multidão das misericórdias de Deus. Ou seja, ele está dizendo, eu não mereço perdão, não mereço nada da tua parte, mas segundo a tua própria bondade, segundo as tuas próprias misericórdias, me perdoe e me ajude a erguer. É isso que o salmista está dizendo. E aí no verso 2, ele vai detalhar esse seu pedido de perdão. Ele diz o seguinte, a partir do verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade, ou seja, eu estou sujo. O pecado sujou a minha alma, sujou o meu espírito, eu estou sujo, eu estou impuro, estou indigno diante da tua presença. E aí ele vai usar aqui a metáfora da água, mas sabemos muito bem que não é a água que lava o pecado. Alguns pensam que quando são batizados nas águas, num tanque, ou num mar, ou num rio, que ali o rio levou os pecados, nada disso. Ali é apenas uma simbologia. A Bíblia diz que o único capaz de purificar o homem dos seus pecados é Jesus Cristo, que é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira, que apaga o pecado do homem. Portanto, o salmista diz, lava-me completamente da minha iniquidade. Ou seja, que através do sangue do teu Filho amado, Jesus Cristo, que através da obra redentora eu seja purificado dos meus pecados. É isso que ele está dizendo. Lava-me completamente da minha iniquidade
e purifica-me do meu pecado. Ou seja, sou sujo, sou um leproso espiritual. Portanto, pela tua misericórdia, purifica-me, porque eu sou imundo. É isso que o salmista ele está confessando diante de Deus. E aí o verso 3 é bem interessante, e às vezes há até um questionamento em relação à forma como está escrito esse verso, que diz o seguinte: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Daí para frente, o verso 4, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Esses dois versos, o 3 e o 4, ele tem algumas leituras, ou se fazem algumas leituras um tanto quanto esquisitas, equivocadas, em relação a esse texto, a esses dois versos. Primeira, no verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões. Sem dúvida, é um dos pontos para se alcançar o perdão de Deus e para o verdadeiro arrependimento é exatamente o reconhecimento de pecado. Quem não reconhece que é um pecador, não busca o perdão de Deus. Ou se buscar, será apenas da boca para fora. Você tem que reconhecer o seu estado de miséria. Reconhecer que a tua comunhão com Deus foi rompida. Porque sem esse reconhecimento não há a possibilidade de um verdadeiro arrependimento e abandono do pecado. Portanto, o salmista ele se aproxima de Deus dizendo: olha, porque eu conheço as minhas transgressões. Ou seja, não precisa que alguém aponte o que eu fiz. Eu não preciso que alguém aponte que eu estou errado, porque eu conheço as minhas transgressões. Seria bem importante se todos nós tivéssemos essa atitude, de não precisar que o pastor, que o padre, que o líder, que seja quem quer que seja, esteja dizendo que estamos errados. É necessário que nós reconheçamos os nossos erros, os nossos pecados. E é isso que o salmista está dizendo: olha, porque eu conheço as minhas transgressões. E aí na sequência ele diz algo interessante: e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui nessa parte do texto, alguns dizem, uma leitura totalmente equivocada, que tem uma certa lógica, mas não é esse o sentido do texto, que quando Davi diz o meu pecado está sempre diante de mim, é pelo fato dele ter tomado a mulher de Urias, Betseba ou Betsabá, e então ele convivia com aquela mulher e toda vez que ele via, no caso, a mulher que era de Urias, o pecado estava diante dele. Tem lógica isso? Tem, mas não é isso que o texto está dizendo necessariamente. A ideia do pecado estar diante de si, o meu pecado está sempre diante de mim, qual é o ensinamento que o salmista está trazendo para nós, que Deus está trazendo para nós? É que não adianta você tentar esconder o pecado, que o pecado sempre vai estar diante de você. O tempo não apaga pecado. O perdão do homem, meramente se confessar para um homem, um pastor, um padre, isso não apaga pecado. Somente Jesus Cristo é quem pode nos purificar de todo pecado. Portanto, o salmista, ele está dizendo: olha, o meu pecado está sempre diante de mim. Onde eu vou, o meu pecado me acompanha. Não é o lugar, não é o tempo que vai fazer com que o pecado desapareça. Então, quem sabe você que tem pecado diante de Deus e acha que com o tempo você vai se livrar da consciência de pecado ou que Deus vai esquecer, em hipótese nenhuma. O pecado vai te acompanhar. A única coisa, o único meio de você se livrar do pecado é através do arrependimento sincero, do desejo de abandonar e da própria graça de Cristo, do sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então é isso que o salmista está dizendo: olha, o meu pecado está sempre diante de mim. Me liberte, estou sofrendo. Eu não consigo fugir do pecado que cometi. É isso que ele está dizendo. Então, conheça as minhas transgressões, o meu pecado está sempre de mim. E aí o verso 4 também é um outro texto bastante complexo, se tomar por um ponto de leitura, porque o salmista diz o seguinte: contra ti, e aí ele vai e reforça essa expressão, contra ti
contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, ou fiz o que aos teus olhos é mal. Vamos por parte do texto. Primeiro o salmista, ele vai dizer, contra ti somente pequei. E alguém pode perguntar, vem cá, mas o salmista, ele pecou somente contra Deus? Ele não pecou contra Urias, não pecou contra a mulher de Urias, não pecou contra a sua família? Sim, ele pecou contra os homens, e como um pecou. Mas então, por que ele diz, contra ti somente pequei? Aqui Davi, ele não está ignorando as pessoas que ele feriu, ele não está ignorando as pessoas que foram ofendidas pelo seu erro. Mas a ideia central aqui do texto é que todo pecado que o homem comete é pecado contra Deus. Seja você falar palavras de blasfêmias contra o próprio Deus, seja você enganar alguém, mentir, enrolar, fazer qualquer coisa desonesta, você está pecando contra as pessoas sem sombra de dúvida. Mas o pecado é um problema espiritual. Desde a queda do homem, que o homem feriu a Deus, ele pecou contra Deus. E aí, como consequência desse pecado, o homem continua cometendo outros pecados. Então há o pecado original, que é esse vírus que passou a fazer parte da natureza humana, e esse pecado gera os pecados de cada dia. Então, em última instância, todo pecado é contra Deus. Quando eu peco contra alguém, eu estou pecando contra aquela pessoa, sim. Mas, em primeiro lugar, eu estou pecando contra Deus. Daí o salmista usa essa expressão, que pode ser mal entendida por alguns. Não, mas o salmista não está sendo sincero. Ele não está admitindo que ele pecou, por exemplo, contra Urias. Não, ele está admitindo. Só que ele aqui, de uma forma mais profunda, Deus usando o salmista para escrever esse salmo de confissão de pecado, ele está dizendo que todo pecado é contra Deus. Daí a ideia, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal. Ou seja, tu estavas vendo tudo, e o que eu fiz foi algo mal, foi algo ruim, desagradável aos teus olhos. Aí ele vai, o final desse verso, eu acho bem interessante, porque ele mesmo assume a culpa pelo seu pecado, ele não esconde o seu pecado, essa é a ideia de confessar, e depois de assumir a culpa, olha, contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos seus olhos, e aí ele vai dizer, para que sejas justificado quando falar, ou seja, para que quando tu me repreenderes, quando tu me julgares, tu não sejas injusto. Eu já estou assumindo que eu sou o culpado. Porque eu não irei atribuir a ti, quando tu condenares o meu pecado, quando tu me punires pelo pecado, ou quando vi as consequências do meu pecado, isso é mais do que justo. E é bom a gente entender essas verdades, porque muitas das vezes nós pecamos, confessamos o pecado, abandonamos, recebemos o perdão de Deus, mas às vezes vem a consequência. Tem pecados que você vai ter que pagar pelas consequências do que você fez. Ou diante da lei dos homens, ou uma enfermidade, ou alguma coisa que você vai levar uma marca na sua alma. Mas algumas consequências, alguns pecados deixam marcas para o resto da vida. E nós temos que ter consciência disso, que a lei da semeadura, aquilo que o homem planta, ele colhe. Então tem coisas que você plantou na sua vida de pecado, na sua vida errada, que você está colhendo hoje através de uma enfermidade, de uma dificuldade, quem sabe alguma pendência na justiça. Então é necessário que quando vier a conta, você não queira agora culpar a Deus, mas Senhor, mas por que está acontecendo isso? Não é justo, eu já abandonei, eu já pedi perdão, e por que agora tu falas dessa forma comigo? Por que agora tu me julgas dessa forma, tu me trates dessa forma? O salmista está dizendo, olha Senhor, eu assumo que pequei contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, porque quando tu tiveres de me punir, para que tu sejas justificado, ou seja, tu
tu estarás sendo justo ao me punir, para que seja justificado ao falares e puro quando julgares. Ou seja, não atribuir a Deus impureza e injustiça nenhuma, mas assumir totalmente o seu pecado. É isso que o salmista está colocando. E aí no verso 5, ele diz o seguinte, algo maravilhoso. Verso 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Temos duas informações aqui preciosas. A primeira, eis que em iniquidade fui formado. Ou seja, o salmista está dizendo que desde quando ele foi formado no ventre da sua mãe, ele já foi formado como um pecador, como uma pessoa iníqua, como um ímpio. Por quê? Porque desde quando o pecado atingiu a raça humana, todo ser humano nasceu e nasce debaixo do pecado. Então, quando ele diz aqui, eis que iniquidade fui formado, ele está dizendo o quê? Que todo ser humano já nasce em iniquidade. Essa é a ideia. O homem Adão foi criado à imagem de Deus, um Deus santo. Quando Adão peca, ele fere a imagem de Deus, e a Bíblia diz que os descendentes de Adão foram criados à imagem e à semelhança de Adão, pecador, um homem afastado de Deus. Bem, então, o salmista diz, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado, outra informação importante, em pecado me concebeu a minha mãe. Quando ele usa aqui, em pecado me concebeu a minha mãe, não temos que ter em mente que Davi era filho de uma prostituta, ou era fruto de um adultério, não é isso que está dizendo. O que ele está dizendo aqui é que em iniquidade, ele já foi formado como um ser humano, já trazendo a iniquidade em si, e desde a sua concepção, já era um pecador a mais no mundo. Em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, todo homem concebido da mulher, é claro, estamos falando de seres humanos, após a queda de Adão, todos os homens já são concebidos em pecado. Não que seja fruto de uma prostituição, de um adultério, não. É porque já nasce pecador. Essa é a ideia que o salmista está aqui nos apresentando. Aí o verso de número 6 diz o seguinte, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O que é que o salmista está dizendo aqui? Com essas palavras, ele está dizendo que Deus ama a verdade. Ou seja, olha que o contexto, ele está falando do seu pecado. Então, quando ele diz que Deus ama a verdade no ímpio, ele está dizendo o quê? Olha, estou confessando o meu pecado e reconhecendo a minha culpa, porque eu sei que tu não amas a mentira. Eu sei que para ser perdoado, para ser transformado, para ser alcançado, é necessário que eu seja verdadeiro, que eu não tente esconder nada de ti, porque tu amas a verdade no ímpio, no íntimo, melhor dizendo. Então aqui a verdade no íntimo vai bem além daquilo que a religião ensina, que é você simplesmente confessar para um homem e aí aparentemente a sua vida está resolvida, não, está tudo bem, a religião... Estou tudo ok com a religião, com o pastor, com minha comunidade de fé, então está tudo ok. Quantas pessoas estão nas igrejas, estão nas religiões, congregam, participam da ceia, exercem liderança, muitos até pastoreiam, mas na verdade são uma farsa, é uma mentira, não há verdade no seu íntimo. Deus os conhece muito bem. Não basta você virar crente, virar religioso, ou virar pastor, que necessariamente você é uma pessoa aprovada por Deus. Isso, diante de Deus, título por título, diante de Deus, isso não tem valor nenhum. Primeiro porque uma liderança, em termos espirituais, é um chamado divino, é uma vocação espiritual, e a igreja não é dada a você que é dado como um servo para a igreja. O processo é totalmente inverso daquilo que infelizmente se percebe. Então ele vai exatamente dizer essas palavras, olha, eis que amas a verdade no íntimo, por isso que eu estou confessando o meu pecado, porque é a verdade do meu estado. E estou falando a verdade para que eu alcance a tua misericórdia.
Eis que amas a verdade no íntimo, não na boca, mas no íntimo, no profundo, na alma, no espírito. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ou seja, quando ele diz aqui no oculto me faz conhecer a sabedoria, não é a ideia de oculto estar escondido de alguém, não é nesse sentido. No oculto é no nosso homem interior. Aquilo que a religião não vê, aquilo que o homem não vê, é lá no nosso homem interior, no nosso espírito, começando do nosso espírito, atingindo a nossa alma para depois manifestar no nosso corpo. É no nosso íntimo, no oculto, que Deus nos ensina a sabedoria, ou seja, que Deus nos mostra o que devemos fazer, que nós estamos errados, que nós devemos mudar de atitude e o que devemos fazer diante do mal que nós cometemos. Então é nesse sentido que o salmista está dizendo que no oculto, no íntimo, tu me fazes conhecer a sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria é a vontade de Deus. O próprio Jesus é a sabedoria encarnada, é o verbo que se encarnou. E a Bíblia diz que pelo temor do Senhor o homem se desvia do mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse temor do Senhor começa de dentro para fora, e não de fora para dentro, como um peso de uma vida de religiosidade. Portanto, o salmista, no verso 6, ele vai dizer exatamente isso. Amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria, ou seja, a sua vontade. E aí ele pega uma imagem aqui de um objeto que o sacerdote usava para aspergir água ou sangue sobre o altar. E ele vai dizer, purifica-me com isopo. Esse sopo aqui é esse instrumento usado, vamos dizer que fosse um pincel na atualidade, para a nossa linguagem. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Ou seja, passa em mim o teu sangue e eu ficarei puro, purificado dos meus pecados. É isso que ele está dizendo. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ou seja, se o teu sangue for aspergido, passado em mim, na minha alma, no meu espírito, eu ficarei puro. Se eu for lavado pela tua graça, pelo teu sangue, eu ficarei mais alvo do que a neve. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o verso 8, estamos caminhando para o final desse salmo, aqui dos textos propostos pela lição desse salmo. O verso 8 diz o seguinte: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ou seja, aqui o salmista está dizendo com essas palavras que devido ao pecado que ele cometeu, os seus ossos tinham sido quebrados por Deus. O pecado fez com que a sua estrutura ela fosse enfraquecida. E agora ele está dizendo, olha, faze-me, Senhor, faze-me ouvir júbilo e alegria. Ou seja, eu estou triste, perdi a alegria, o pecado roubou a minha alegria, roubou o meu júbilo. Exatamente porque eu fui esmagado, tu me esmagaste por causa do meu pecado. Ou seja, o pecado me esmagou. Agora eu te peço restauração para que eu possa ouvir voz de júbilo e de alegria, porque eu não tenho. Porque o pecado tira a alegria, tira o júbilo do coração do homem. É isso que o texto nos apresenta. E aí, no verso 9, ele diz o seguinte: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Bem interessante esse texto. Mas aqui o salmista está pedindo a Deus para esconder a sua face de seus pecados. Por quê? Gente, Deus, ele não pode ver o pecado. O pecado é inimigo de Deus, é uma afronta contra Deus. E então, se Deus não pode ver o pecado e nada está escondido da sua face, então o que fazer com os nossos pecados? Uma boa pergunta. A questão aqui é o seguinte: o salmista, esse é um salmo de uma certa forma profético, ele aponta para Jesus
Quando João, por exemplo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é necessário que nós entendamos que Deus ele não pode ver o pecado. Deus ele não pode olhar para você, pecador. Se Deus olhar para nós, nós seremos destruídos, seremos fulminados diante da santidade de Deus. E qual é o recurso de encobrir, esconder? E aqui não é esconder no sentido do início, quando eu falei de tentar encobrir a transgressão, não é nesse sentido. A ideia aqui de esconder é fazer com que os nossos pecados não sejam mais vistos por Deus. É a ideia de apagar mesmo o pecado, de ficar algo totalmente nas profundezas do mar, do esquecimento, apagar da nossa história o pecado. Qual a única forma de nós escondermos os nossos pecados de Deus? É exatamente através de Cristo. É necessário que Deus, ao invés de olhar para nós, ele nos veja através de Cristo. Porque Cristo foi exatamente o sacrifício que o próprio Deus enviou para que nós pudéssemos ser livres da ira divina. Então eu costumo dizer que Cristo, dentro de uma metáfora bem tosca, é como se fossem os óculos de Deus para nos enxergar. Então Deus nos enxerga através de Cristo. Então você que ainda não teve um encontro com Cristo, e aqui eu não estou falando de religião, estou falando de um encontro, um reconhecimento de pecado e confessar e buscar a graça de Deus para se livrar do pecado. Deus ele não pode contemplar você. Você é alvo da ira de Deus e está condenado ao inferno. Porém, a Bíblia diz que toda a iniquidade, toda a transgressão da humanidade foi debitada em Jesus. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Na cruz do Calvário, Cristo estava assumindo os nossos pecados. E é interessante observar que Cristo ele não morreu em teu lugar, porque você já estava morto. Ah, não, Jesus morreu em meu lugar para me salvar. Não, ele não morreu em teu lugar. Ele morreu por você. Jesus não morreu em nosso lugar. Nós já estávamos mortos. E nada poderíamos fazer para reviver, para sermos salvos. Então Jesus não morreu por mim. Ele morreu em meu lugar. Ou seja, ele foi o substituto, porque eu não poderia fazer absolutamente nada. Então a ideia aqui de esconde a tua face dos meus pecados, isso só é possível se os nossos pecados ficarem ocultos da face de Deus, se nós estivermos escondidos em Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi para isso que ele veio, sofreu, morreu, ressuscitou e está aos céus e em breve há de buscar a sua igreja. Portanto, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Como Deus apaga nossas iniquidades? Através do sangue de Jesus. Verso de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, meu coração está contaminado. Agora, arrependido, buscando o teu perdão, eu te peço, cria em mim um coração puro, porque meu coração é impuro. Então, somente tu podes dar-me um coração puro. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Aqui a ideia do espírito reto, aqui pode tomar espírito para quem é tricotomista como sendo a alma, ou para quem vê como apenas a parte material e imaterial, entenda-se como o pecado que atinge o homem interior, a parte espiritual. Ele está aqui dizendo que o seu espírito não é reto, não faz o que é correto. O homem, por sua conta própria, ele não faz nada que é bom diante de Deus. Não há nenhum bem em nós. A Bíblia diz que a tendência do coração do homem, do espírito, da alma do homem é continuamente má, é fazer o que não presta. Então o salmista está pedindo a Deus que renova nele, dentro dele, um espírito reto, porque dessa forma, sim, ele poderá fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. Renova em mim um espírito reto. Aí na sequência, no verso 11,
O penúltimo verso desse texto diz o seguinte: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso aqui para mim é fantástico, poderoso texto e algo que deve causar muito temor ao nosso coração. Porque aqui o salmista ele está dizendo: não me lances fora da tua presença. Ou seja, eu pequei contra ti e sei que o pecado afasta o homem da presença de Deus. Portanto, eu me arrependo, peço perdão e te peço que não me lances fora da tua presença. Essa é a posição de um coração arrependido e disposto a abandonar o pecado. E aí ele prossegue: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo se retirado da vida de alguém, cessa-se toda a possibilidade de arrependimento, de perdão e de salvação. Daí a Bíblia dizer que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Por que não tem perdão? Porque o único ser capaz de nos convencer de que somos pecadores e nos levar ao arrependimento é o Espírito Santo. Se eu, de forma deliberada, consciente, eu rejeito a ação do Espírito Santo na minha vida, algo que eu conheço, que já participei um dia, eu estou deliberadamente afastando a possibilidade de que eu venha experimentar um verdadeiro arrependimento. Eu estou afastando o Espírito de Deus da minha vida. Daí o salmista dizer: olha, Senhor, eu pequei, mas me dê um espírito reto e não retires de mim a tua presença. Não retires de mim o agente que nos convence do pecado, que é o Espírito Santo. E aí o último verso aí desse texto que a lição apresenta, ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. O que ele quer dizer com isso? Que o pecado roubou do salmista a alegria da salvação. Uma vez que ele estava vivendo em pecado, ele não podia vivenciar, desfrutar da alegria, da paz, do gozo, que é ter em sua vida a certeza de que você foi redimido por Cristo. Não porque você mereceu, mas que você está vivendo a vida de Deus na sua vida. E essa alegria, ela independe de você estar com saúde, independe de você ter um emprego, independe de qualquer coisa. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria é o que em outro momento na Bíblia vai ser apresentada como uma paz que o mundo não pode dar. Então o salmista ele está dizendo: torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário, que é bem interessante, porque a ideia do espírito voluntário, algumas versões já diziam espírito pronto, voluntário é aquele espírito que está disposto para Deus. Não é aquele espírito, aquelas pessoas que quando pensam estar fazendo algo para Deus, que elas veem como um fardo, um sacrifício. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que dizimar, eu tenho que orar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que ler Bíblia. Não. Se tudo para você é a ideia de ter que fazer, isso mostra que você não tem um espírito pronto, voluntário para as coisas de Deus. Então o que o salmista está dizendo aqui é que houvesse dentro dele uma alegria, um gozo da salvação, e que esse gozo viesse acompanhado de um espírito pronto para as coisas de Deus. Um espírito que não precisava medir 2, 3 vezes, repensar em querer fazer a vontade de Deus, mas que estivesse disposto, voluntário, para imediatamente fazer aquilo que é correto, fazer a vontade de Deus. E o outro texto são apenas 3 versos. 1 João 1, versículo 8, 9 e 10. Eu vou procurar adiantar, pois já estamos com mais de 1 hora de duração e eu quero ser muito cansativo. Apesar que o texto ele é muito rico, mas eu prometo que vou tentar fazer a leitura do comentário de uma maneira mais geral, sem deter muito. 1 João, capítulo
Primeiro, o verso 8, 9 e 10. O verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Aqui João, ele está dizendo que se nós dissermos que não temos pecados, como muitos pensam que não tem pecado, que não precisa de Deus, porque é um bom religioso, porque faz caridade, etc, etc. Aqui o texto está dizendo que aquele que diz que não tem pecado está enganando a si mesmo. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Daí o título da lição, confessando e abandonando o pecado. Então, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, ou seja, nós somos mentirosos. E nós acabamos de ler no Salmo 51 que Deus ama a verdade no íntimo. Então, se eu digo que eu não tenho pecado, eu estou mentindo. A verdade de Deus não está em mim. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui é interessante observar, porque o texto, o comentarista da lição vai falar isso, mas não sei se vai dar para eu comentar, mas aqui diz o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aqui está dizendo que o único ser para o qual nós devemos confessar e o único ser que pode perdoar os nossos pecados é Jesus Cristo. Que Deus fez isso através de Cristo. Então a ideia aqui do texto é exatamente jogar por terra toda a possibilidade de que o homem tenha condição de perdoar pecado. Pastor não perdoa pecado, padre não perdoa pecado, rezar tantas Ave Maria, Pai Nosso, nada, fazer promessa, nada disso tira pecado do homem. O único ser para o qual você deve confessar os seus pecados é para Deus. É claro que se eu ofendi alguém eu tenho que reconhecer e pedir perdão, sim. Mas lembra o que eu falei no início, todo pecado é pecado contra Deus. E o único que tem poder para nos perdoar pecado é Deus através de Jesus Cristo, que veio exatamente para isso, para perdoar os nossos pecados. Então aqui João ele está deixando bem claro que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, a Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então só a Jesus devemos confessar e somente Jesus pode nos purificar dos nossos pecados. E ninguém mais, nenhum outro sacrifício humano tem o poder de nos purificar de toda a injustiça. Aí o verso 10 ele fica dizendo, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. Ou seja, se dissermos que não pecamos, nós estamos chamando o próprio Deus, o próprio Jesus de mentiroso, porque ele diz que nós somos pecadores e ele veio para nos perdoar do pecado. Então, se eu disser que eu não peco, eu estou chamando Deus de mentiroso, porque ele diz que o pecado, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, não admitir pecado é chamar Deus de mentiroso. E uma vez que eu chamo Deus de mentiroso, a sua palavra, ou seja, a sua verdade não está em mim. É assim que fecha o texto aqui da proposta da leitura bíblica em classe. Agora eu vou para os comentários da lição. Só vou ler e pontuar alguma coisa assim, muito panoramicamente. Comentário, introdução. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado, por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente, aos aspectos hereditários. Então, alguns vão dizer, já defende que não há necessidade de você estar confessando o pecado, porque o pecado é uma questão do ambiente, você está cercado por um ambiente que te apela ao pecado, é uma questão hereditária, então, de que adianta confessar? Para que confessar se eu não vou conseguir me livrar do pecado? Eu vou estar sempre pecando, que é uma herança que eu já trago comigo. Totalmente errada essa colocação, porque Jesus ele veio exatamente para nos libertar do peso, do vírus do pecado. Então, essa é a desculpa de alguns que querem viver uma vida de pecado. Nessa lição veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real
e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. Todo pecado, nenhum pecado tem consequência boa. Não pense que você vai pecar e que você vai ter um final feliz. Pecar, viver em pecado, todo pecado tem consequências negativas. Ao confessarmos nossos pecados, Deus nos livra de alguma das suas consequências? Sim, mas tem outras que você vai ter que arcar pro resto da vida. Então, as consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado, como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Então, confessar, abandonar, para poder tomar posse do perdão. Primeiro tópico da lição: a confissão de pecado. Primeiro subtópico: definição. O verbo confessar, da palavra hebraica yadar, aparece como o significado de confessar é jogar, ou seja, lançar fora, jogar, atirar, lançar. Essa é a ideia da expressão hebraica para a palavra confessar. Tem uma outra expressão também, uma palavra ligada a essa raiz, que é radar, que significa estender a mão, no sentido de estender a mão para pedir ajuda. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. Então a ideia aqui de pecado, de confessar, é você tomar conhecimento, reconhecer que você está errado. Esse é o sentido do confessar, é um reconhecimento. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeo, que quer dizer o quê? Significa concordar com, ou seja, consentir. Então, confessar é você concordar que você está errado, é consentir que de fato você errou. Esse é o sentido dessa expressão no Novo Testamento no grego. Concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homo, junto de pessoas reunidas, e logos, que é o ato de falar. Portanto, a palavra juntando as duas expressões, homologeo, ocorre 25 vezes no Novo Testamento, e há um verbo grego importante para confessar, que é exomologeo, que é a ideia do confessar em si, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém, reconhecer que você está errado e isso diante de alguém, admitir o seu erro contra alguém, no caso aqui contra Deus e, claro, contra as pessoas que nós ofendemos. Prometer publicamente que fará algo para corrigir, ou seja, não errar, mas comprometer-se com são as ideias de pecado. Logo, dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe, ou seja, confessar é você declarar que de fato você está errado e que você precisa do perdão. Aí o segundo subtópico, confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Então, qual o ensino bíblico sobre confissão de pecado? É exatamente você reconhecer, confessá-lo, para você então, admitindo o pecado, você pede perdão, abandone o pecado para você alcançar a graça divina. Então esse é o sentido bíblico. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser no momento da conversão, quando você se converte, ou depois dela, quando os pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. Importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecado que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Ou seja, quem está vivendo no pecado tem a sua oração, a sua comunhão com Deus interrompida. Ter comunhão com Deus é relacionar-se com Ele. Deus é santo.
ele não se relaciona com o pecado. Então, para nós restaurarmos a nossa comunhão com Deus, é necessário que nós tenhamos consciência plena de que é preciso confessar e abandonar o pecado para nós, de fato, termos uma comunhão com Deus. Terceiro subtópico, o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados, seja de maneira própria. Ela mesma tem que reconhecer, não alguém dizer que ela pecou e que ela tem que confessar. Não, é a própria pessoa que tem que confessar os seus pecados. Então, nesse ato de confissão, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Então, em arrependimento sincero e confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus. O que é garantido por meio da palavra para quem confessa e deixa? É garantido o perdão dos pecados. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado, alcança a misericórdia de Deus. Então, a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2. O perigo do pecado não confessado. Primeiro subtópico, os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios, o texto que nós já lemos, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. Lá no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, há o ensino sobre a confissão dos pecados. A Epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado e deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. Quem ignora o pecado, esconde o pecado, pensa estar vivo, mas está morto espiritualmente, está enganando a si mesmo. Semelhantemente, ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus, bem como o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus que procurou ocultar os seus pecados do Senhor. Porém, ele acabou confessando-os. Segundo subtópico, as consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentenças devidas. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou, que era o Jardim do Éden. Perderam o direito, foram expulsos como consequência do pecado. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como alteração da condição física de ambos, eles agora ficaram sujeitos à morte física, o que provavelmente Deus não os fez para morrerem, ficaram sujeitos às limitações, a enfermidades, a doenças, a todas as limitações físicas. Então, condição física, transição da natureza imortal para a natureza mortal, passariam a morrer, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Desde quando o homem pecou, a tensão entre homens e entre o homem e a natureza e entre a própria natureza. Assim sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Hoje, a Bíblia diz que a natureza geme, aguardando a libertação dos filhos de Deus, porque a natureza também foi colocada debaixo do pecado, sofreu as consequências do pecado do homem. Terceiro subtópico, as consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Irmãos contra irmãos, irmão matando irmão. Na verdade, foi uma tragédia, a consequência do pecado de Davi. Isso não saiu da sua casa. A Bíblia mostra que por isso a espada não saíra da sua casa. Os capítulos 11
e 12 de 2 Samuel revelam o conflito, o senso de culpa que marcaram a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais, aflição que o levava a gemidos. Ele diz que ele gemia por causa do seu pecado. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Ele escondeu o pecado e ele foi sendo consumido no seu interior por causa do pecado. Já o Salmo 51 que nós lemos, mostra a confissão do pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros a fim de que ele fosse perdoado, ou eles fossem perdoados, seus erros, e o salmista fosse purificado. Por fim, o último tópico da lição, o tópico 3. Confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Você quer ser curado, quer restaurar a sua comunhão com Deus, confesse e abandone os teus pecados. Primeiro subtópico, confessando o pecado a Deus. Bem interessante, tem que confessar a Deus, não é ao homem. Confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado primeiramente deve ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Então, os pecados, primeiramente, têm que ser confessados a Deus. Por que primeiramente a Deus? Porque só Deus perdoa pecado. Aí, se eu pequei contra alguém, eu vou confessar, pedir perdão, etc. Mas o perdão, no mundo espiritual, só Deus tem poder para perdoar pecado. Alguém pode me perdoar, mas alguém me perdoando, eu não quero dizer que eu estou livre da consciência do pecado, caso eu não tenha me arrependido diante de Deus. Portanto, quem perdoa pecado é Deus. Então, Deus é a primeira pessoa que você deve confessar os seus pecados. Você confesse a Deus aí em Cristo Jesus os seus pecados, porque só Ele tem poder para perdoar pecado e mais ninguém. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Ou seja, que o perdão de Deus era necessário nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, porque nós somos devedores do perdão a Deus. Se eu não perdoo o próximo, como é que eu quero que Deus me perdoe? Eu devo a Deus o perdão. Portanto, eu devo perdoar aqueles que me ofendem. Em 1 João 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo, que Ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo, mediante sua obra do Calvário. Ou seja, só Deus perdoa pecado através do único agente perdoador, que é Jesus Cristo. Por fim, temos aí o último subtópico da lição: alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado vive uma vida mais leve, sem sombra de dúvida. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente. Por isso encontraremos descanso para as nossas almas. Todo esse processo de confissão e abandono do pecado revela a eficácia do ministério de reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 51, 3 e 5. Então aqui vemos que o remédio para a cura, para a restauração, é exatamente a confissão
e o abandono de pecado. Por fim, a conclusão da lição. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo é viver uma vida espiritual de aparência, não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim, confessando e abandonando o pecado, desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Espero que eu tenha contribuído para você entender diariamente a necessidade da confissão diária e do abandono do pecado, porque Deus é um Deus santo e os nossos pecados nos separam do nosso Deus. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre você e sua família. Um grande abraço, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Amém.